Hoje eu me dei conta de uma coisa que a gente faz às vezes sem perceber. Eu estava procurando alguns aplicativos para fazer com que esses vídeos sejam mais interessantes, chamem mais atenção, né? Para que a gente possa alcançar um público maior. Aí eu fiquei procurando, tive a ajuda de um amigo que começou também a fazer vídeos de pregações. E ele falou, poxa, Rafa, tem um monte de aplicativo legal, tem tutorial legal que a gente pode aprender. E eu fiquei louca com isso. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender a fazer essas coisas. Eu preciso aprender a mexer, a editar vídeos, a fazer com que os vídeos fiquem top, a fazer com que os vídeos fiquem excepcionais. E eu fiquei pensando. E hoje, durante o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro e eu não tive tempo para parar e mexer no aplicativo. E quando eu finalmente tive um tempo de parar e mexer, o Espírito Santo falou assim no meu coração algo, uma coisinha mínima em relação a um assunto. E eu falei, meu Deus, é verdade. Ele me fez uma pergunta. Ele chegou e falou, qual é o centro das tuas mensagens? Qual é o centro do assunto que você tem abordado? E não havia outra resposta que não fosse, é o Senhor Jesus, é a salvação, é a cura, é a presença do Espírito Santo de Deus e simplesmente, unicamente Jesus. E ele foi e falou, então, por que você precisa tornar mais atrativo aquilo que não precisa de complemento? Você já parou para pensar nisso? Nós temos feito isso todos os dias. Quando nós fazemos um culto top, cheio de pirotecnia, cheio de cheio de rituais diferentes, né? Algumas coisas que possam chamar a atenção do público, cantor tal, pregador tal, e o tema tal, tema das portas abertas, tema de um monte de coisa que atrai um público. E na verdade nós não temos seguido o Cristo real, nem apresentado o Cristo da forma como Ele é. Nós temos apresentado atrativos para chamar o maior número de pessoas. Você já pensou nisso? Sabe, há algum tempo atrás, algum tempo que eu digo, alguns dias atrás, eu falei com um grupo de jovens a respeito de como era servir a Jesus no tempo lá do Novo Testamento, após Cristo ter sido crucificado. Eu até falei sobre Timóteo, um jovem exemplar. Se você está assistindo e você lembra daquilo que eu falei com você, você é um dos jovens que eu falei aqui na minha casa, você lembra? E eu falei com eles a respeito do que os atrai, porque na verdade nós fizemos aí um dia de retiro, um dia de diversão, de busca e luau, tudo que atrai a atenção, tudo o que atrai o jovem para Cristo, não somente o jovem, mas as pessoas, porque é uma coisa diferente. Mas você já pensou comigo como era servir a Jesus naquele tempo de perseguição, onde ser cristão significava ser morto, ser de fato, como é que eu vou dizer? Apanhavam, as pessoas eram martirizadas, as pessoas eram açoitadas, elas sofriam por amor a Cristo. Na verdade, eu estou falando do tempo bíblico, mas hoje em países onde o cristianismo não é aceito, ainda é uma realidade que servir a Cristo você corre o perigo de morte. Mas a gente quer apresentar um Cristo que pode fazer todas as coisas, que pode suprir a minha necessidade, pode suprir aquilo que eu preciso, aquilo que eu vou buscar, as minhas debilidades, as minhas dificuldades. A gente sabe que tudo isso está no pacote. O Senhor, quando entra na nossa vida,
Ele a torna plena em todas as áreas e modifica todas as áreas quando nós permitimos. Quando nós o deixamos trabalhar em nós, Ele muda, transforma todas as coisas, trazendo vida, saúde, trazendo prosperidade, trazendo tudo isso. Mas eu quero te lembrar que servir a Jesus não é apenas as bênçãos que Ele pode nos dar. Eu queria que você por um minuto se colocasse na pele de Timóteo. Ele era um ajudante, ele era um jovem que era discípulo de Paulo. E, na verdade, ele acompanhou diversas prisões de Paulo, acompanhou alguns açoites, acompanhou a vida dele na prisão. Ele acompanhou tantas coisas e ainda assim ele se mantinha fiel, exemplar. Ele queria o Senhor Jesus, ele queria servi-lo, mesmo que num determinado tempo, quando ele pudesse estar com o apóstolo Paulo em alguma pregação, em alguma cidade que ele fosse pregar, ele poderia também ser morto, ele poderia também ser açoitado, mas ainda assim ele escolheu servir a Jesus. Será que se hoje nós estivéssemos nessa condição de que proclamar ao Senhor, servir ao Senhor pudesse significar ser açoitado, ser preso, ser perseguido de fato? Perseguição que eu falo é perseguição de verdade, de pessoas tentando matar você, tentando te prender, tentando calar a sua boca. Será que nós temos o servido como de fato ele merece ser servido? Será que nós temos apresentado o Senhor como ele merece ser apresentado? Olha, a gente não tem que apresentar, por mais que a gente lidere jovens, ou lidere mulheres, ou varões, por mais que a gente lidere igrejas, não interessa aquilo que nós fazemos na igreja, não interessa a nossa função. Nós não temos que apresentar ao Senhor como aquele, olha, vem para a igreja, que Jesus vai mudar a sua família, Jesus vai te dar um emprego, vai te dar uma casa, Jesus vai te dar saúde, ainda que seja tudo que a pessoa precise. E a gente sabe que é difícil quando a gente fala de Jesus para alguém que realmente está precisando de um milagre. Sempre vem realmente a gente apresentar o Senhor como o dono do milagre, de fato Ele é. Mas servir a Jesus e apresentá-lo vai muito além disso. É falar, olha, a Bíblia diz que quando você o serve, quando você o conhece, quando você quer segui-lo, servi-lo, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Precisa renunciar à sua carne, renunciar às suas vontades. Você precisa perdoar o seu próximo. E perdoar não somente de boca, mas de atitude. Você precisa estender a mão. Você precisa abençoar a vida do outro. Precisa abençoar aquele que precisa. Você precisa estender a mão. E N coisas. Você precisa gerar frutos de arrependimento. Você precisa nascer de novo. Quando você começa a pensar no Evangelho dessa forma, você vê que ele não precisa de atrativos. Ele é o que é. Um Evangelho puro e simples. Sabe? Servir a Jesus e deixar as mazelas para trás. Então hoje, eu quero que você pense nisso. Por que você tem seguido a Jesus, servindo? Por que você está até hoje na igreja? Por que você está até hoje servindo a Jesus? É por aquilo que disseram que Ele é? Ou por aquilo que você aprendeu que Ele faz? Ou por tudo aquilo que Ele é na sua majestade? Por aquilo que Ele é de verdade? Nós precisamos pensar nisso. E quando você começa a pensar nisso, que você tem que servi-lo, não somente por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Quando você começa a amá-lo, quando você começa a segui-lo por amor, por gratidão, aí nada te para.
nada, nenhuma besteira, nenhuma futilidade da vida cristã, sabe? Esse mimimi de, olha, eles estão falando mal de mim, olha, eles estão fazendo isso contra mim, nada desse mimimi, nada dessa besteira, nada disso te para, isso só te fortalece. Lembra lá em Atos 5, quando Pedro, quando João, eles se sentiram gratos por serem perseguidos, eles se sentiram gratos por sofrerem prisão por amor a Cristo, porque eles sabiam que o Evangelho estava sendo pregado e que estava surtindo efeito. Então, no dia de hoje, eu ia falar nessa noite, mas estamos de madrugada, mas hoje, repense como você tem servido a Jesus e como você tem apresentado. Apresente Jesus como Ele é, aquele que muda todas as coisas e que nos faz ser como Ele. Que nós venhamos servi-lo sem atrativos, sem chamarisco, sem, olha, vamos, Jesus pode fazer isso e aquilo. Não, Jesus Ele é a salvação. E se nós não estivermos nele, nós não seremos salvos. Ele é amor. Se nós não estivermos nele, não entenderemos de fato o que é amor. Amor de verdade, o amor ágape, o amor que abre mão de tudo em prol dele. Então, nessa noite, que nós venhamos entender o que é servir a Jesus. Servir a Jesus vai além de chamariscos, servir a Jesus vai além daquilo que tem apresentado a mídia, sabe? As pessoas que querem chamar a atenção dos outros. Lembre-se lá daquele povo, apóstolo Paulo, Pedro, de Timóteo, de todos aqueles que sabiam que poderiam ser mortos a qualquer momento, poderiam sofrer a qualquer momento, poderiam ser esmagados a qualquer momento, e ainda assim eles sentiam uma alegria, um prazer, por estar na presença do Senhor. Ele sentiu uma satisfação por poder servi-lo. Cadê a tua satisfação? Cadê a tua alegria? Cadê a tua gratidão por servir a Ele? Ainda que Ele não faça nada, ainda que Ele não faça aquilo que você espera, mas cadê? É necessário Ele olhar em nós, olhar para nós e encontrar amor, gratidão, satisfação nele, deleite na sua vontade. Então que hoje tudo mude dentro do teu coração e você o sirva por aquilo que Ele é. Fica na paz, Deus te abençoe e que nós venhamos repensar a nossa caminhada no Senhor.